não pode fazer contorcionismo para a palavra não dizer o que ela está falando. Eu acho que tem muitas igrejas e muitas pregações por aí que anulam essa parte da Bíblia para quem está dentro da igreja. Fica contando outras histórias. No Evangelho, em Jesus, que ele falou, não vim abolir a lei, vim dar pleno cumprimento. Jesus não aboliu nem o 7º, nem o 8º mandamento, nem o 10º mandamento, que é não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Ele veio dar pleno cumprimento. Está dizendo que quando acumula demais, pecou-se contra 2 mandamentos. Pecou-se contra o 7º, dificilmente vem acúmulo de riqueza sem prejudicar. Podemos olhar numa esfera maior, é a vida social que é resultado da maneira como a economia é conduzida. Nós vivemos hoje uma sociedade caracteristicamente desigual. Um verdadeiro abismo, chamado, por um lado, concentração de rendas, por outro lado, uma escandalosa pobreza. Acho que podemos falar dos 2 lados, né? Um pequeno topo, com menos de 20%, uma escandalosa concentração de renda. Mas os estudiosos mostram aí que não chega a 20%, que às vezes é 2 contra 98%. Se for considerar os centibilionários e trilionários. Economia globalizada, é o paraíso da concentração de renda, onde se anula as obrigações dos estados e a economia se rege por si mesma. E quando a economia rege por si mesma, ela tem a perspectiva do lucro. E aí vem uma escandalosa concentração de renda e uma escandalosa pobreza, se contrapondo de maneira vergonhosa. A pessoa fala, eu não sou ladrão, eu estou cumprindo a lei. Mas você, se tem uma lei feita por homens injustos que é injusta, então você é um imoral. Quem concentra renda numa sociedade desigual é imoral, é antiético. Que o que você acumula em concentração de renda custa a miséria de tantos, faz com que tantas pessoas morram indignamente. Hoje inventaram uma palavra mais bonita, porque parece que falar de pobre incomoda. Inventaram uma palavra bonita agora, isso é a ONU, a Unesco que vai criando aí, porque também elas, infelizmente, são regidas pelo Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, que mantém essa injustiça mundial. A injustiça hoje é uma coisa mundial, regida pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial do Comércio. Banco Mundial. Então inventaram agora uma palavra chamada insegurança alimentar. Grave, média e não sei o que mais. Então, insegurança alimentar grave significa extrema pobreza ou miséria. Assim, grande parte da população mundial está vivendo em estado de insegurança alimentar grave. Vocês estão em estado de miséria, de pobreza extrema. Isto não é cristão. Nós temos que formar a nossa consciência, as nossas atitudes na palavra de Deus e na doutrina da igreja. Não naquela dinâmica da sociologia,
O homem é produto do meio. De tanto viver numa sociedade injusta, ele acostuma. Ele vai naturalizando a injustiça e argumentando que ela é normal. E aí passa a tratar causas, consequências e nunca desce as causas. A causa está no problema da concentração de renda. Toda a mazela social, todo o crime ambiental que nós temos hoje é questão de lucro. É buscar lucro de forma imoral e antiética. É um paradigma que precisa ser revertido. O paradigma da vida cristã é o humanístico criacional. O homem e a criação. A economia é para quê? A economia é para o bem do homem e da criação. É esse paradigma que nós somos chamados a buscar, o humanístico criacional, o homem e a criação. Nós hoje vivemos um paradigma chamado técnico eficientista, em função do lucro. Desenvolver a técnica para que ela se torne mais eficiente e aumente a margem de lucro da produção. Ainda que isto seja usado como mera concentração de renda de um pequeno topo. Então nós temos que questionar o paradigma tecnoeficientista, que tem deixado tantos problemas sociais e tantos crimes ambientais, e pensar no paradigma humanístico criacional. Que lugar o homem está ocupando nesse modelo econômico? Que lugar a criação está ocupando nesse modelo econômico? A igreja não é contra a propriedade privada. Mas aí nós temos que conhecer nossas fontes. Ela é contra a concentração de renda. Então hoje, para entendermos esse evangelho, nós temos que ir no catecismo da Igreja Católica e ler 7º e 10º mandamento. Lá está falando de justiça social, lá não está falando não é de roubar bicicleta, galinha, um pente de ovos, um par de meias. Lá não está falando, não é de furto dessa natureza, não. Lá está falando de justiça social. No 7º mandamento, não furtar. Seria necessário ler o 7º mandamento lá no catecismo. Será importante ler o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Que a segunda leitura falou hoje, que é a cobiça, que é idolatria. Quando o homem passa a idolatrar o dinheiro. E para isso ele não deixa de cobiçar. Ele sempre quer crescer no ranking de quem acumula mais. Isso é uma idolatria. O dinheiro pelo dinheiro. Sem medir as consequências desse dinheiro. Então tem muito dinheiro hoje na bolsa de valor que tem preço de sangue. É lucro. Que hoje quem rege o mundo é o lucro. Aí rege as organizações internacionais e rege os governos nacionais. Vai o governo do Brasil querer fazer uma economia diferente? Ele começa a sofrer sanções da ONU, da Unesco e do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. Que ele tem que pautar a sua economia no mercado livre, no lucro. O Estado não tem direito de ser regulador da economia, para que ela se volte para o bem social. E é preciso ler o compêndio da doutrina social da igreja.
Só vai achar ruim e ficar de cara feia quem já tiver lido isso. Os dois mandamentos, para entender esse evangelho de hoje, a palavra com a doutrina. A doutrina brota da palavra, para trazer a palavra para as relações, para o comportamento cristão. E o evangelho que está aqui, ele vem numa sequência que Jesus fala de quem o faz conhecido e quem o renega. Então, às vezes, dentro da igreja, nós estamos proclamando Cristo. Lá fora, nós estamos renegando Cristo. Porque não estamos vivendo o evangelho. Então, se pegarmos o compêndio da doutrina social da igreja, lá está. Destinação universal dos bens. Solidariedade. Os bens, têm uma destinação universal. Os bens que a economia gera é para o bem de todos, não para a riqueza de alguns. O bem comum e a destinação universal são princípios da doutrina social da igreja. Quando a economia deixa de atender o bem comum, ela entra em pecado. Quando a economia deixa de atender o princípio da destinação universal, ela entra em pecado. Quando ela deixa de cumprir o princípio da solidariedade, ela entra em pecado. E entre os valores do compêndio da doutrina está a justiça. Não tem como conciliar riqueza com justiça. Não casa, é água e óleo. Não casa, não tem como casar. Se a consciência está balizada na justiça, ela vê que a riqueza deixa pessoas na pobreza, com direitos negados, vivendo de forma indigna. Isso às vezes vai naturalizando. Hoje a pessoa quer começar um novo empreendimento para ficar rica. Ela quer estudar para ter uma profissão que dá muito dinheiro. Ela não quer estudar pensando nas pessoas e no meio ambiente. Tanto é que profissões hoje, quem quer fazer hoje antropologia? Quem quer fazer sociologia, ciências sociais? Quem quer fazer economia e não administração? Por isso que hoje está em alta a TI, a mecatrônica. É desenvolver a técnica, porque o mercado paga bem esses profissionais. E quando isso entra em profissões muito essenciais, e quando o comércio que tem que dar lucro a qualquer custo, é a produção de medicamentos, são os hospitais, são as escolas, que tem que dar lucro. E quando a profissão que tem que dar lucro é a medicina. E aí nós vamos fazendo questionamentos. Tem profissões que o Estado teria a obrigação de regular. Dizer, se isso aqui não for praticado com justiça, morrem mais pessoas. Que isso se desenvolve é para o bem das pessoas. Então nós temos que pensar sobre profissão, sobre empreendimento. Os empreendimentos são para quê? As profissões são para quê? É para dar lucro e ganhar dinheiro ou é para construir um mundo em que as pessoas vivam com dignidade? Nós não podemos perder essas referências. E o resultado final? O homem vai perdendo a noção de sua vida que é breve. Um dia nós mortais vamos voltar ao pó da terra. Primeira leitura falou, você viveu aí, antes tinha uma tradução bíblica que dizia ilusão das ilusões, agora fala vaidade das vaidades, ou insensatez das insensatezes.
Um homem que trabalha com inteligência. Eu sou inteligente, competente e por isso sou um homem de sucesso. Muitos usam isso aqui como meritocracia. Eu estou onde estou porque sou tudo isto. Logo vê obrigado a deixar tudo que, de maneira ambiciosa e com foco só na riqueza, acumulou. Para outro que nada fez. E é o que vai estar no Evangelho, a briga da herança, que eu não preciso falar sobre ela, que nós sabemos o que uma herança gera nas famílias. Nem mesmo de noite repousa seu coração. Ele está sempre preocupado em administrar os bens que tem. Isso tira até sua paz. E alguém foi perguntar a Jesus, fala com meu irmão que reparta a herança. Lembremos os evangelhos que vieram nos últimos dias, que fecham. Depois você pode abrir outro ciclo. Viu um caído, não desvie dele, bom samaritano. Escute a palavra de Deus como Maria e não como Marta. Ponha-se aos pés de Jesus. Aprende a rezar com Jesus e aprende o nosso na oração. E peça a Deus o Espírito Santo. E Ele dará para que sejamos verdadeiramente sábios. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, o que rezamos no Salmo de hoje. Ensinai-nos a contar, viver com sentido e valor todos os dias, dai ao nosso coração sabedoria. As traduções bíblicas dizem que esse texto, quando o homem diz para si mesmo, diz que ele diz para o seu coração. Ele falou para o seu coração. Sobre os bens que ele acumulou, sobre o celeiro que ele queria aumentar. E quando fez tudo isso, ele falou para o seu coração novamente. Agora você pode descansar que seu celeiro está cheio. Esse homem não sabe rezar Pai Nosso. Da boca dele não sai o nosso. O que esse homem diz? Então precisamos do Espírito Santo para sermos família de Deus. E o nosso coração pensar no nosso. A nossa mente pensar no nosso. É o nosso que está aqui. Então, a economia, a política, tem que pensar no nosso. Não é o nosso corporativo, não, de um grupinho que faz tramóia e desvia recurso público. Estou falando é disso, não. Estou falando é de um nosso como proposta de reger a economia e a política, para o bem de todos, para o bem comum. Então Jesus conta a parábola. A terra desse homem deu boa colheita, e ele falou para o seu coração, falou para a sua mente, falou para a sua consciência. O que nós estamos falando para a nossa mente e para a nossa consciência? Nós temos que pedir o Espírito Santo para ele falar para o nosso coração e para a nossa mente, porque quando o Espírito Santo fala em nós, ele fala em nós o que é da vontade de Deus. E não fala para nós o que é do interesse do mundo, de um mundo desigual e injusto. O Espírito Santo nunca vai falar isso. Para entrarmos nesse mundo de injustiça que nós vivemos. Não tenho onde guardar, aí a palavra dele, minha colheita. Então esse homem resolveu, minha colheita, meu trigo e meu celeiro. Minha colheita, meu celeiro e meu trigo. Não tem Pai Nosso, não tem Pão Nosso. E aí ele fez esse grande celeiro e nessa mesma noite ele morreu. Conhecemos também a parábola do Lázaro e do homem que nem migalhas dava a ele, embora fosse muito rico. Então essas são reflexões que às vezes incomodam, porque se a palavra de Deus não incomoda, não gera conversão. Conversão tem 3
eu poderia dizer, 3 atitudes. Conversão, quem não reza, começa a rezar. Quem está no pecado, sai do pecado. Quem não está vivendo a palavra de Deus, procure viver. Tudo isso é conversão. E hoje a palavra está dizendo que quem não está vivendo esse evangelho, procure viver o mundo ser melhor. Para que os homens vivam com mais dignidade. Deixe Deus pôr sabedoria no seu coração. Te dar discernimento. Que a nossa missão é viver de forma fraterna como filhos de Deus. E dar esse testemunho ao mundo. Assim seja.